Precisamos falar sobre ansiedade. É um assunto que eu tenho um vídeo de 23 minutos para soltar para vocês, mas que eu não estou com cabeça para editar. Então eu decidi fazer um vídeo mais rápido e mais dinâmico para mim poder soltar esse vídeo antes do final do ano. Eu expliquei aqui no canal que eu tenho ansiedade, mas o dia que eu expliquei, eu não expliquei direito. Eu estava num momento muito ansioso da minha vida. Hoje eu estou calma, hoje já faz aí 2 dias que não me dá nenhum tipo de arritmia. Eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Tô sempre monitorando as minhas arritmias, tudo, porque eu tava com medo de estar com problema de coração de verdade, né? Então eu resolvi falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeira coisa, eu vou responder mais ou menos umas perguntas que as pessoas me fazem. Então, eu vou responder 5 perguntinhas, na verdade são 6 perguntas sobre isso. Então, a primeira pergunta é quando eu descobri? Eu descobri que eu tinha ansiedade com 19 anos, tá? Eu descobri, com 19 anos, depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a ter alguns problemas, assim. Porém, eu já tinha ansiedade desde o terceirão, no caso, 2 anos antes eu já tinha desenvolvido ansiedade. Porém, o médico me diagnosticou como depressão. Então ele me diagnosticou errado e acabou que eu levei aquele diagnóstico e foi indo, eu tomei remédio que não precisava, né? Então foi uma coisa assim bem conturbada. Se vocês quiserem, onde eu explico certinho esse negócio de terceirão e de descobrir que tinha depressão, na verdade era ansiedade. Daí, na minha faculdade, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ter algumas crises, ter algumas coisas assim que eu achava que era asma, porque eu não conseguia respirar direito e na verdade não era, na verdade era crise de ansiedade. Eu trabalhava muito nessa época, eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e trabalhava à noite de novo. Então eu trabalhava 2 períodos, no caso, e estudava à tarde. Muita gente faz isso, né? Trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Só que o meu caso, o que eu fazia? Eu ia trabalhar, aí saía do serviço, ia estudar, estudava, voltava pro serviço, trabalhava e ia embora. Daí se tornava mais cansativo pela ida e volta, sabe? Porque se tá no trabalho, engata a primeira, só trabalha, né? Assim parecia que eu trabalhava muito mais do que realmente eu trabalhava. E foi assim que eu descobri, então não fiz tratamento de início, só deixei passar e fui fazer tratamento quando eu entrei em uma empresa que... Aí ali eu tive que fazer tratamento porque eu tava mal de verdade, ali eu me destruí. 2. Tratamento. E por que eu abandonei? E como eu acabei de falar, eu comecei um tratamento... Ai, meu Deus, eu odeio essas coisas. Sai de perto de mim. Eu comecei a fazer o tratamento quando eu entrei nessa empresa, que foi no ano de 2019, foi ano passado. Eu comecei a fazer um tratamento com um medicamento. E ele me fazia mais mal do que bem, na real. Porque eu tinha crises de ansiedade. Antes eu tinha crise de ansiedade uma vez por semana. Antes dessa uma vez por semana eu tinha uma vez ao mês, já cheguei a ter uma vez a cada 3 meses, né? Depois que eu descobri a ansiedade. E quando eu entrei na empresa, eu tava uns 3 meses na empresa, eu comecei a ter todo dia, aí eu tive que fazer, não, todo dia não, toda semana, aí eu tive que começar a fazer o tratamento, e aí o tratamento fez eu ter crise de ansiedade todo dia. Não digo que foi o tratamento, mas alguma coisa ali tava me fazendo ter crise de ansiedade todo dia. E se alguém achar que eu tô mentindo, eu tenho todos os relatórios aqui em casa das vezes que eu fui pro hospital quase morta, das vezes de todos os medicamentos que eu tomei. Tenho tudo aqui em casa, todas as minhas fichas. E eu parei o tratamento justamente porque o remédio estava me fazendo mal. Aí vocês me perguntam, por que não foi no médico e trocou? Essa era a intenção, eu ir no médico e trocar. Só que aí eu parei numa sexta-feira, eu lembro até hoje. Parei numa sexta-feira de tomar um remédio, tá? Não tomei mais. Aí era pra na segunda eu ir. Só que assim, até na sexta eu tinha tido crise de ansiedade todo dia. Chegou no sábado, eu não tive crise. Chegou no domingo, eu não tive crise. Eu tirei minhas conclusões que era do medicamento. Os médicos vão falar que não era, que foi eu, que é de mim. Mas eu tirei as conclusões que não era.
se foi ou não foi, hoje estou aqui, graças a Deus, vivas ainda. E por isso que eu interrompi o meu tratamento. 3. Terapia. Eu fui fazer terapia, tá? A minha terapia era terapia em grupo, então tinha mais 5 pessoas comigo, a gente era um grupo de 6, tá? E pra mim me destruiu. Eu fiquei muito pior do que eu tava. Eu fui naquela terapia, assim, me arrepia tudo falar. E ouvindo as pessoas falarem, era pra me ajudar. Mas eu fiquei muito mal. Por quê? Porque assim, ó, eu tenho eu sinto empatia muito... Meu Deus, tem um bicho aqui rondando. Eu sinto muita empatia pelas pessoas. Tipo, eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Eu não gosto, sabe? Tanto é que eu não serviria pra ser psicóloga nunca na minha vida, porque eu não gosto de ver, de saber que as pessoas sofrem. Não é não gostar de saber dos problemas das pessoas. Eu gosto de ajudar quem tem problema. Mas eu não gosto de saber porque eu me sinto mal. Eu levo aquilo pra minha vida, entendeu? E por esse motivo, então, aquele dia pra mim foi... Eu me destruí inteira, assim, ó. Aí eu fui pra casa, chorando um monte, sabe? Tipo, chorando na moto, porque a gente só tinha moto naquela época. A gente tava sem carro, sem um Gol na época. Fui pra casa chorando na moto, sabe? Lembrando, pensando no problema daquelas pessoas que tinha crise de pânico, tinha depressão, tinha isso, tinha aquilo. Sabe? Não me fez bem nem um pouquinho. Vamos lá. Meu tipo de ansiedade. Eu fui diagnosticada com ansiedade. Eu tinha ansiedade, foi o que o médico falou. Quando eu fui fazer terapia, eu fui atrás de realmente me cuidar, tal, tomar remédio e tal. Eu fui diagnosticada aí sim com ansiedade generalizada. O que é? Tem uma diferença, não saberei explicar com detalhes a diferença, mas é basicamente tu tem alguns picos de ansiedade, alguns momentos ansiosos, né, frequentes, mas não tão frequentes, e a ansiedade generalizada tu tem tipo 100% dos dias frequentes. Graças a Deus, ultimamente, como eu falei, há uns 2 dias eu tô assim, sem arritmia, minha cabeça não para, mas meu coração tá calmo. Então, eu tô sempre ansiosa, sempre pensando no amanhã, sempre pensando no que vai acontecer depois. Tipo, agora eu tô gravando um vídeo, eu tô pensando no outro vídeo que eu vou gravar daqui a pouco. Então eu tô sempre pensando em problema naquela pessoa, naquela outra, na minha mãe, no meu pai. Será que meu pai tá bem? Será que minha mãe tá bem? Será que meu irmãozinho tá bem? Será que o Bruno tá bem trabalhando? Aí o Bruno atrasa 5 minutos, meu Deus, o Bruno, cadê o Bruno? Sabe? É muita coisinha, sabe? Eu sofro muito com tudo. Tudo eu sofro. 5. Gatilhos. Eu tenho muitos. Ui, bichos. Tem muitos bichos aí. Eu tenho muitos gatilhos. O principal gatilhos é tipo assim... Como é que eu vou explicar gatilhos pra vocês? Acho que é um assunto muito comentado, então vocês não sabem o que é. Por exemplo, eu não gosto que segure no meu braço. Se alguém segurar no meu braço, eu vou passar mal, sabe? Tipo, por exemplo, traição. É um gatilho muito forte pra mim. Muito forte pra mim. É uma coisa que... Se eu imagino uma coisinha assim, ó, eu já passo mal. Se eu vejo uma coisinha assim, ó, eu já passo mal. E não é ciúmes excessivo, não é que eu tenho ciúmes excessivo do Bruno, ou que eu tenho ciúmes, sabe, que não pode fazer nada. Não. Às vezes o Bruno não fez nada e eu nem tô brava com ele, mas eu tô com medo de ser traída, entendeu? Dentro de mim. É uma coisa minha, não é nada relacionado a ele. É uma coisa minha porque eu fui muito traída pelo meu ex-namorado, o que eu fiquei 4 anos namorando. Então eu acabo tendo esse medo, esse receio de ser traída novamente, e aí é um gatilho muito forte pra mim, sabe? Muito forte mesmo. Eu tenho crise de ansiedade muito forte. Se eu imagino, se eu sei, ou se qualquer coisinha, sabe? Graças a Deus o Bruno nunca fez isso, que eu saiba. Hoje eu começo... mas, né, que eu saiba não, então tá safe, por enquanto.
Outra coisa também, acidente de moto, acidente de carro, correr, estrada de chão, andar de carro em estrada de chão me deixa muito mal, muito, você não tem noção, correr em estrada de chão, tudo isso me deixa muito mal. Eu tenho muitos gatilhos, sabe? Como o Bruno lida? O Bruno não lida. O Bruno não lida. Eu tento não passar isso pra ele. Quando eu passo, é sempre um problema pra gente. Eu não vou mentir aqui e falar que o Bruno é o cara que, nossa, super aceita, o cara que super ajuda, porque ele ainda não entende. Não entende 100%. A gente tá junto há 2 anos, a gente tá junto há 3 anos. Eu descobri que eu tinha ansiedade no primeiro ano, quando a gente namorava, tá? E os 2 anos que a gente tá casada, 1 ano ele viveu a pior coisa dele. Ele me leva no médico, tá? Assim, ele me leva. Mas ele ainda não entendeu o papel dele junto a mim quando eu tenho uma crise de ansiedade. Porque se ele entendesse, eu teria... Eu até vontade de chorar. Eu teria muito menos crise e eu teria muito mais controle de mim. Porque aí ele ia me ajudar a me controlar. Porém, eu não julgo ele, sabe? Não fico falando pra ele, tu tem que aprender a me ajudar. Não. Ele tem o tempo dele. O dia que ele conseguir, o dia que ele quiser, o dia que ele se sentir à vontade de vir me ajudar, de vir me abraçar, de vir conversar comigo, né? Ele vem. E eu não tô dizendo que em todas as crises ele me ignora. Não, tem crises que ele realmente não consegue lidar comigo, que ele simplesmente fala, cara, não tem o que fazer. Quer que eu leve pro hospital? Levo. Mas ele ainda não aprendeu essa parte de ele sentar do meu lado e ficar do meu lado. Só isso já bastasse. Ele não compreendeu essa parte ainda. Mas ele chega lá. Tem crise? Não. Tem crise que ele consegue. Então, quando ele sabe o motivo... Tem vezes que eu não consigo contar o motivo, ou que ele nem imagina o motivo. Mas quando ele sabe o motivo, quando ele esteve presente no motivo, ou que ele ouviu, que ele, né, tipo, às vezes numa briga familiar, alguma coisa, que ele viu, que ele ouviu, que ele sabe, aí ele pega, senta do meu ladinho, aí ele conversa comigo, ele brinca, ele ri, ele tenta mudar de assunto, ele tenta, tá? Mas eu não vou ser hipócrita aqui e dizer pra vocês, pintar o meu marido como o melhor do mundo nessa questão, porque nessa questão ele ainda tem bastante coisa pra aprender. Acho que todos nós e todo mundo que tá ao meu redor tem. A minha mãe, ela já sabe lidar melhor comigo, porque ela tem ansiedade, então quando eu mando pra ela, mãe, tô com dor no peito, ela já começa a falar comigo sobre outro assunto, sabe? Ela já consegue lidar comigo melhor do que o Bruno, que propriamente não vive essas coisas, porque minha mãe, ela também tem ansiedade, sabe? Ela também é diagnosticada com ansiedade, né? Então, a minha mãe sabe como é uma crise de ansiedade, a dor no peito, a coisa, falta de ar, ela sabe tudo isso, então ela consegue me ajudar muito mais, ela tem muito mais facilidade para me ajudar. Como eu falei, o Bruno vai ter que aprender, ele vai aprender aos poucos e é isso. Não tem muito. Muita gente me pergunta, e filho? Como tu vai como tu vai fazer para ter um filho? Gente, só Deus sabe. Hoje eu estou assim, amanhã eu não sei como eu tô. Eu já controlei. Esse ano teve um período ali que eu controlei 80% da minha ansiedade. Se você sabe o que é isso, 80% é muita coisa. É mais da metade. Então, tipo, nossa, controlei muito a minha ansiedade. Aí veio tudo avalanche de novo. Me derrubou. Mas é isso. Eu controlo o que eu consigo. O Bruno me ajuda no que pode. A minha mãe me ajuda no que ele não consegue. E a gente vai vivendo a nossa vidinha assim. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado alguém, né? Não é que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, que eu tenha falado alguma coisa que você se identifica ou que você precisava saber. Se você tiver qualquer tipo de pergunta, como eu controlo, muitas outras questões dessas, vocês podem deixar aqui no comentário que eu gravo outro vídeo falando sobre isso também. E é isso, um grande beijo pra você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like pra me ajudar, porque a minha terapia é vocês. E até o próximo vídeo, tchau!